Olá, queridos alunos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Apesar do momento delicado que nós estamos passando, nossas atividades elas não podem parar. Por isso que hoje estou aqui para revisar o nosso conteúdo este que está lá na unidade 1, em citologia, onde nós vamos falar sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática ela está presente em todas as células, tanto em célula procarionte quanto célula eucarionte, e tem como função controlar as substâncias que entram e saem de dentro da célula. Aqui nós podemos ter um formato de uma célula animal, onde as células elas apresentam três estruturas básicas, que é a membrana plasmática, como nós podemos observar aqui, que só é possível observarmos essas estruturas através do microscópio, o citoplasma e o núcleo. Em 1972, Singh e Nixon proporam um modelo chamado modelo mosaico fluido, porque eles deram esse nome à membrana plasmática. Foi devido a ela aparecer com mosaico. Além disso, pelo fato dela ser formada por proteínas e fosfolipídios que ficam mergulhados aqui nessa camada de lipídio, onde vão dar o movimento na célula, como nós podemos observar aqui no esquema. Como é que ela se movimenta, essa membrana plasmática, ela se movimenta dentro da célula. E aqui no outro esquema abaixo nós vamos ter a simulação de como ocorre a troca do meio externo para o meio externo. De acordo com os cientistas, a membrana plasmática ela é constituída por lipídios e proteína, por isso que ela é chamada de lipoproteica. Essa parte azul aqui no esquema são as camadas de lipídios, sendo que ela também pode, como ela tem uma camada de lipídio tanto no meio externo quanto no meio interno, ela pode também ser chamada de bicamada lipídica. E aqui nós temos nessa região os canais de proteína, porque algumas substâncias, alguns nutrientes, eles não conseguem atravessar diretamente aqui a camada lipídica. Então, eles precisam dos canais de proteína para poder fazer essa troca entre o meio externo e o meio interno. É o caso como vou mostrar aqui para vocês no esquema. Por exemplo, aqui a gente tem um esquema onde ele mostra um exemplo que eu posso dizer para vocês das trocas gasosas que ocorrem entre o meio externo e o meio interno, sendo que ele não precisa de um canal de proteína para atravessar, fazer essa troca. Já, por exemplo, outro exemplo de nutrientes que eu posso falar para vocês, de substância, é a glicose. A glicose, ela não consegue fazer esse transporte diretamente, então ela precisa dos canais de proteína para estar atravessando. Por isso que a célula, a membrana plasmática, ela é chamada de permeabilidade seletiva, porque ela que seleciona, ela que controla as substâncias que entram e saem dentro da célula. Então, hoje nós revisamos o que é a membrana plasmática. Na próxima aula nós vamos ver como ocorre o transporte das substâncias dentro dela. Vou deixar para vocês como exercício de revisão, exercício lá da apostila de revisão, a questão 1 e 11, e mais atividades do nosso livro didático lá na página 260. Façam a questão 16, 17 e a 18 para aprimorarem o conhecimento dentro do conteúdo. Desde já, desejo bom estudo e até a próxima.